Glória a Deus. Estou caminhando para chegar mais perto, mas entre mim e a promessa um deserto e eu não vou parar de avançar. E a cada passo aumenta o cansaço. Olho pro horizonte lá do outro lado, a promessa estou a esperar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma noite aqui abençoada na presença de Deus, onde nós vamos gravar a nossa mensagem da fé. Essa noite abençoada de quarta-feira, né? Boa noite, Ana Paula. Boa noite, irmã Eliana. Paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe ricamente, poderosamente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho de nós nunca deixarmos de lembrarmos de Deus, né? A paz, irmã Eliana. Deus abençoe. Forte abraço a toda a família. Joyce, Deus abençoe, a paz. Forte abraço a todos aí em nome de Jesus. Nessa noite aqui está chovendo, né? Maria Rosa, Deus abençoe em nome de Cristo. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar um pouquinho da gente lembrar, né? Lembrarmos de Deus, né? Muitas das vezes o ser humano julga que lembra de Deus, mas em que momentos, né? Tem lembrado de Deus, né? É isso que Deus quer nos ensinar nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Eu vou começar a mensagem lá no livro de Provérbios, lá no capítulo de número 10 do livro de Provérbios, né? Vai ser o nosso ponto de partida em nome de Cristo. Amém? E vamos nos preparando aí, né? Mais um mês de junho, vamos vencer em nome de Jesus. Deus tem promessa para nossas vidas em todos os meses. Apocalipse diz que nós temos que darmos o fruto nos 12 meses do ano, né? Então nós vamos dar em nome do Senhor Jesus. E Deus seja louvado para todo o sempre. Vai preparando a sua Bíblia aí, livro de Provérbios. Provérbios, capítulo de número 10. Vai ser o nosso início da mensagem. Amém? E lembrando a todos que domingo agora estarei gravando a live às 10 horas da manhã, tá certo? Todos os domingos serão às 10 horas. E a partir da semana que vem, eu vou começar a gravar a nossa live às 8 horas da noite. Não vou mais gravar às 9 não, que alguns irmãos estão dizendo que está um pouco tarde. Então eu vou começar a gravar uma hora mais cedo, a partir da semana que vem, próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, sexta-feira às 8 horas e domingo às 10 da manhã, né? E vamos ficar em oração, né? Que tá para liberar talvez no dia 13 ou dia 20 de julho a reabertura da igreja, né? Que Deus possa abençoar, que reabra logo em nome de Jesus, né? Para que voltamos no nosso culto presencial em nome do Senhor Jesus. Então vai dando aí o seu boa noite aí, a sua paz, e prepara a sua Bíblia aí, lá em Provérbios, capítulo de número 10, vai ser a nossa partida. Irmã Neia, Deus abençoe. Clodoaldo Gouveia, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Forte abraço aí a todos. Em nome de Cristo. Amém? Vamos lá para a nossa palavra, amados. Provérbios, lá no capítulo de número 10. Vai ser a nossa partida aqui na mensagem. Provérbios, capítulo de número 10. Abra sua Bíblia aí se você quer acompanhar. José Camargo, Deus abençoe. Boa noite, a paz de Cristo aí. Forte abraço a tu e a tua casa.
em nome de Jesus de Nazaré. Deus abençoe a todos aí. Vamos lá então, amados, Provérbios capítulo 10, lá no versículo de número 6, está dizendo assim, ó: bênção há sobre a cabeça do justo, então os bons serão abençoados. Danilo Valverde, Deus abençoe, querido. Boa noite aí. Então os bons serão abençoados. Bênçãos há na cabeça do justo, ou seja, no entendimento do justo. Por isso é importante de sermos bons e em tempo algum deixarmos de sermos bons para com Deus e para com o próximo, porque os bons serão abençoados. O entendimento do justo faz ele ser o herdeiro das promessas. O entendimento do justo consegue extrair do céu as suas bênçãos. Quantos não estão carentes da bênção de Deus? Né? Quantos nesse momento tão difícil, adverso, que vivemos, que passamos, estão carentes da bênção de Deus? Porque a bênção perdeu a validade? Não. Porque o entendimento não está anelado à bênção. Eu não consigo extrair a bênção de Deus para a minha vida sem um bom entendimento, porque os bons são abençoados. Então nós temos que entender como é que está o nosso entendimento sobre aquilo que nós estamos vivendo, né? Nos tempos adversos, tempos difíceis. Nós não podemos nos preocuparmos com os tempos difíceis, porque é profecia, né? Se nós fôssemos regados só com os tempos bons, o que seria dos tempos ruins? Não é verdade? Então nós temos que vivermos no equilíbrio da fé. Então a bênção há sobre a cabeça do justo, entendimento. Mas ele vai continuar dizendo no versículo 6 assim, ó, do Provérbios 10, ó: mas a violência cobre a boca dos ímpios. Então as palavras dos maus sempre escondem a violência. Quando nós temos uma má palavra, está escondida nas más palavras a violência. Então, antes de nós proferirmos uma palavra, é melhor nós pensarmos antes de falarmos, porque pensar é uma arte, né? É uma arte preciosa, valiosa. Às vezes nós precipitamos nas palavras e nos tornamos o quê? Mas a violência cobre a boca dos ímpios, né? O ímpio é aquele que sabe o que tem que fazer e não faz. Esse é o ímpio. Então o que as palavras dos maus fazem? Fazem que esconde a sua violência. Então, tenha um bom entendimento, porque os bons são abençoados. Aí vai dizer o versículo 7 assim, ó: a memória do justo é abençoada. Você vê como vem uma confirmação? O que é a memória? A lembrança. Então, a memória do justo é abençoada. Os bons serão lembrados com uma bênção. É isso que quer dizer o versículo 7. A memória, a lembrança. Então, se ele diz no 6 que os bons são abençoados, então ele vai confirmar no 7 que os bons são lembrados com uma bênção. Porque está dizendo, ó, a memória do justo é abençoada. O entendimento do justo é abençoado. Olha que coisa boa, que notícia boa. Então, se a memória do justo é abençoada, ou seja, se os bons são lembrados com bênção, olha o oposto dos maus, do ímpio, ó. Mas o nome dos ímpios apodrecerá, porém os maus logo serão esquecidos. Isso é fato, irmãos. A pessoa má de entendimento, a pessoa má na sua atitude, ela sempre será esquecida. Todos os ímpios serão o quê? Está dizendo no finalzinho do 7. Mas o nome dos ímpios apodrecerá, ou seja, não serão lembrados, pelo contrário, serão esquecidos. Então não devemos praticarmos a impiedade, mas devemos sempre lembrarmos de Deus. Sempre lembra de Deus.
ainda que a situação é adversa, pode se estender esses tempos adversos aí, mas e se nós lembrarmos de Deus? Será que nós ficaremos sem sermos abençoados? Será que ficaremos esquecidos? Será que Deus não lembrará os bons com uma bênção? Claro que lembrará. A memória do justo é abençoada. Então entenda isso, recebe isso. Os bons são lembrados com uma bênção. Então vamos sermos bons com a palavra e vamos ter essa obrigação, esse dever de lembrarmos sempre de Deus. Mas aonde lembrarmos de Deus? Vamos lembrarmos nas batalhas da vida. Lembrarmos dele. Deus tem algo para fazer na sua vida? Você crê nisso? Que Deus é poderoso para mudar uma situação, para transformar uma situação da sua vida? Casamento, financeiro, profissional, em todas as áreas, em todos os aspectos. Você crê nisso? Que quando você tem aquele dever de lembrar de Deus nas suas batalhas da vida, você crê que Deus pode intervir, que Deus pode mudar, abençoar? Pastor, eu creio. Então vamos ser esses bons, com esses bons entendimentos que nós seremos abençoados. A nossa memória será lembrada com bênçãos. Por quê, pastor? Você quer ver uma coisa? Volta um pouquinho aí, ó. Provérbios, volta para Salmos, volta para Jó, para Esther e para Neemias. Lá no capítulo 4 de Neemias, volta aí o quarto livro para trás, você encontra Neemias. Provérbios, Salmos, Jó, Esther, Neemias. Volta aí. Lá no capítulo de número 4, havia uma oposição não na construção do templo de Jerusalém, mas na reconstrução do templo. Havia uma oposição, porque o templo havia sido destruído. Queridos, nós somos templos do Espírito de Deus. Será que nós não estamos em tempos de reconstruir a nossa intimidade com Deus, a nossa fidelidade com Deus? Será que nós estamos vivendo esse tempo de pandemia para nós reconstruirmos algo em nós pertencente a Deus? Será que aquilo que Deus já nos deu, Deus já nos colocou em nosso interior, será que não está precisando de uma reconstrução? Às vezes nós olhamos para a situação que nós estamos vivendo, mas eu acredito, irmãos, que é tempo de reconstrução. E toda reconstrução para com Deus vai haver oposição. Então você não teme o tempo da reconstrução do seu casamento, reconstrução da sua vida financeira, reconstrução da sua família, da sua convivência familiar, da sua convivência profissional. Você não tem que temer, você deve lembrar de Deus nas batalhas da vida. Então, às vezes eu fico pensando, eu creio que Deus nos colocou nesse tempo de reconstrução, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Os bons são abençoados. A memória do justo serão lembrados com uma bênção. Isso é promessa. Então, quando houve no livro de Neemias a reconstrução dos muros de Jerusalém, houve uma oposição. Aí vai dizer o versículo de número 1 do capítulo 4 de Neemias, assim, ó. Quando o Sambalate era um opositor à reconstrução do templo. Hoje o nosso Sambalate é Satanás. Quando o Sambalate ouviu que reedificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, Quando o Sambalate ouviu que reedificávamos o muro. Querido, tem muitas situações na nossa vida que não deveria ter desmoronado. Não deveria ter caído em ruína. Talvez por nós deixarmos de vivermos a fé pura, de lembrarmos de Deus nas batalhas da vida, mas lembrarmos de fé.
lembrarmos de todo o coração. Hoje eu estava falando com duas irmãs na igreja, a irmã Vera e a irmã Helena, que nós estávamos batendo um papo de manhã na igreja, e eu disse para elas assim, olha, sobretudo, queridos, sobretudo, nós só vamos vencer por fé. Não adianta. Os tempos são adversos, os tempos são difíceis. Mas é uma fé ímpar. É a sua fé que vai fazer a mudança. Até eu estava dizendo para elas que não vai ser a minha fé, mas a oração do justo é eficaz nos seus efeitos. Eu creio. Mas ninguém pode depender da fé alheia. O cristão tem que depender da sua própria fé. Ele precisa viver da sua fé. Porque se você não viver da fé, o ambiente, ainda que é um ambiente sagrado, ainda que é um ambiente chamado casa de oração, onde você vai buscar a palavra, mas se você não está aplicando a sua fé, daqui a pouco aquela casa de oração não vai servir. Daqui a pouco a palavra que é ministrada na casa de oração de Deus, a igreja, não vai surtir o efeito na sua vida. Por quê, pastor? Porque não se aplica a fé pura. Nós estamos em tempo de reconstrução, de vivermos aquela fé, mas uma fé ímpar. Eu e Deus, você e Deus. Independentemente do que aconteça. Independentemente do que aconteça na sua jornada, nas suas batalhas. Porque se você tem essa fé ímpar com Deus, você se torna uma pessoa boa, e os bons são abençoados. A memória dos justos serão lembrados com bênção. Então, será que nós não estamos no tempo de reconstruir o temor, o amor, aquele primeiro amor, irmãos? Porque a igreja do século XXI, ela está perdendo a primazia da igreja primitiva, a essência, né? Como é bonito nós olharmos para o Evangelho e vemos a história, né? A vida de Paulo, de Pedro, de João. João, na sua velhice, lançado na ilha de Pátimos. Meu Deus, o que aquele homem idoso passou ali? Mas Deus lhe revelou o Apocalipse. Oh, glória a Deus! O que Paulo passou? Mas Deus fez Paulo ser um desbravador. Paulo não criou limite para ele. Paulo olhou para o céu, Paulo olhou para Cristo e desbravou a Ásia, a Europa, foi desbravando tudo, foi pregando, abrindo igrejas e colocando homens capacitados para manter a igreja. Paulo só fazia revisão nas igrejas. Mas fazia revisão do quê? Revisão como é que estava a fé. Como é que estava a fé daqueles ouvintes do Evangelho? Queridos, como é que está a nossa fé? O que nós estamos fazendo com a nossa fé? Às vezes nós tomamos atitudes fora de fé, atitudes egocêntricas, atitudes egoístas, porque nós queremos que seja de uma maneira, não da maneira que Deus quer, porque às vezes Deus permite situações acontecer para realmente reconstruir algo em nós, porque a reconstrução faz parte da vida humana. Homem, mulher que não é reconstruído no amor, na fé, no temor a Deus, daqui a pouco ele se perde, daqui a pouco ele vai julgar que ele é tão perfeito e ele vai chegar a uma conclusão que perfeito ele não é. Mas ele pode se julgar o perfeitão, né? O santo, né? Não, queridos. Não, a reconstrução faz parte. Quem foi Pedro, meu Deus? Com toda a ousadia enfrentou o sinédrio, os escribas, os fariseus dos sinédrios da sua época. Com ousadia dizia Paulo: mais importa obedecer a Deus do que a vós, do que os homens. Que ousadia é essa? Que fé é essa? E tantos outros. Tiago fala muito da fé. O livro de Tiago fala da fé, muito da fé. Então eu acho isso maravilhoso. Então, se tem algo a reconstruir na nossa vida, cuidado com a oposição. Aí lá no versículo de número 14, deixa eu pular para o versículo 14, que vai dizer assim, ó: depois de inspecionar a situação, você tem que inspecionar a sua situação.
Eu creio que com certeza estamos no tempo de reconstrução. Eu creio. Deus está reconstruindo a sua igreja. Aí depois de inspecionar a situação da oposição de Sanbalate, Tobias, Gesser, né? Que eles são opositores da reconstrução, o Neemias, ele inspeciona a situação e diz assim, ó, depois de inspecionar a situação, levantei-me e disse aos nobres. Ele inspecionou, viu que a situação era difícil. A situação era difícil. Havia um propósito no coração deles, havia uma profecia que eles iriam reedificar os muros, mas havia uma oposição aqui. Então ele inspeciona a situação, mas ele se levanta e ele vai falar com os nobres, aos magistrados e ao resto do povo. E ele diz o que quando ele se levanta? Não os temais. Não temais os opositores da sua fé. Não os temais. Olha isso aqui, ó. Lembrai-vos do Senhor. Querido, lembrarmos do Senhor é um dever que nos é constituído por Deus. E só conseguiremos lembrarmos de Deus na fé. Sem fé não agrada a Deus. Sem fé nós não fazemos o Espírito Santo mover uma palha em nosso favor. Sem fé nós não conseguimos fazer Jesus interceder ao Pai por nós. Sem fé nós não abrimos o céu em nosso favor. Sem fé as nossas orações não chegam a Deus. Não chegam. Então ele diz assim, ó, lembrai-vos do Senhor. Por que eles estavam naquela situação? Por que você está nessa situação da sua vida aí? Será que não tem algo a ser reconstruído na comunhão com Deus? Lembrança de Deus? Querido, quantos filhos de Deus estão lançando mão do arado nesse tempo de pandemia? Quantos filhos de Deus colocaram agora a palavra ai na sua boca? Ai, irmão, ai, irmã, ai, pastor, ai daqui, ai de lá. Quantos não estão no ai? Estão trocando glória a Deus pelo ai. O ai é uma palavra de lamento. Muitos estão se lamentando da situação, mas não é momento de nós lembrarmos a Deus nessa batalha da nossa vida, porque essa batalha é real. Até eu disse para as irmãs da igreja que Deus pegou o teu povo, povo de Israel, povo escolhido, e colocou ele 70 anos no cativeiro babilônico. Deus colocou 70 anos no cativeiro babilônico. Você está entendendo? Deus usou Moisés com 80 anos de idade para resgatar o povo do Egito. Porque ele vai para o Egito, fica 40 anos lá. Depois ele faz um crime premeditado. Ele foge do Egito. Fica 40 anos fora do Egito. Aí Deus aparece na sarça e manda ele voltar lá para resgatar o povo. E quando ele resgata, ele fica mais 40 anos no deserto. Né? Lembrai-vos do Senhor. O que ele fez para os nossos antepassados é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Lembrai-vos do que Deus já fez por nós, que entregou Jesus por nós. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Queridos, temos que temer a Deus. E pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Pelejai por aquilo que Deus lhe deu, pela família que Deus te constituiu, pela sua vida, pelos seus filhos, pelos seus irmãos. Pelejai. Pelejai. Nós temos que estarmos juntos agora nesta batalha. Não tem que abandonar barco, não tem que lançar a mão do arado, não. Da mesma maneira que todos nós entramos na pandemia, nós sairemos da pandemia louvando a Deus. Não abandone, não. Não é momento de abandonar, é momento de agregar. Mas muitos abandonam.
quando veio a grande peleja dos filisteus contra os israelitas, muitos foram para os filisteus. Muitos foram para os filisteus. Então tem que se pelejar pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Até quando? Até o último fôlego da sua vida. Até o último dia que Deus permitir que você tenha o fôlego da vida, você tem que lutar pelos seus irmãos de fé, pelos seus irmãos biológicos, se você os tem, pelos vossos filhos, se você os tem, pelas vossas mulheres, pela sua esposa, pelo teu esposo, se você o tem, e pelas vossas casas. Né? Lutar, pelejai. Mas como? Lembrando do Senhor, lembrarmos do Senhor. É uma obrigação nós lembrarmos, é um dever nós lembrarmos do Senhor. E às vezes tem muito que não tem lembrado dele. É triste, tem abandonado o barco. Não me convém mais esse barco. Ah, não te convém? Agora não te convém? Ah, quando é que nos convém? Quando vai tudo bem. Irmão, isso é egoísmo. Isso é egoísmo. É egoísmo. É como chegar agora para o missionário e falar: missionário, não vou pregar mais não. Por quê? Não, a igreja lá está vazia. Tudo fechado. Vou mais não. Está aqui a chave da igreja. Mas nós temos que pelejai-vos por vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Pelejai, queridos. Um pelo outro. Olha o que vai dizer aí, versículo de número 15. Ouvindo os nossos inimigos que estávamos informados e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos ao muro, cada um à sua obra. Queridos, cada um a sua obra. Qual é a obra que Deus confiou na sua mão? Faça ela. Não abandona, não. Não sai do barco, não. Agora é para enfrentar a tempestade juntos. É enfrentarmos juntos. Não, vou pular do barco. Mas por quê? Voltamos todos ao muro, cada um à sua obra. Empenhos nos negócios. Nós temos que termos empenhos, sempre lembrando de Deus. Em todas as áreas. Na fé, no temor. Ele está dizendo aí, cada um a sua obra. Aquilo que Deus constituiu para que você faça, você tem que fazer. Aquilo que Deus determina que você tem que obedecer, você obedece. Para ser fiel ao casamento, se for casado, seja. Ser fiel com Deus, com o próximo, seja. Ser um dizimista fiel, um ofertante fiel, um patrocinador generoso com Deus, seja. Fiel à sua obra. Aí vai dizer o versículo 16, Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, enquanto outra metade empunhava lanças. Você vê o que é uma cooperação? Escudo, arcos e couraças. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá e edificavam o muro. Os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava uma arma. Sempre armados. Qual é a nossa maior arma hoje? A fé. Nós não podemos vivermos desarmados da fé. Nós não podemos deixarmos de lembrarmos de Deus nas batalhas da vida, em tempos de tribulação. Não podemos. Por quê, pastor? Porque não é isso que Deus quer. Olha o versículo de número 18. E os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta, e assim edificavam, armados para a obra, Mas o que tocava a trombeta estava junto de mim. Então eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: a obra é grande e extrema, e nós estamos separados um dos outros ao longo do muro. No lugar em que ouvirdes ao som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Você está entendendo? Neemias encabeçou aquela obra. É como o pastor Carlos encabeçou aquela obra. Deus colocou ali aquela obra. Para quando eu tocar a trombeta, anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho. Que nós venhamos nos unirmos na pregação da palavra
e unidos vencermos, né? Sem lançar a mão do arado, sem abandonar o barco, né? Não, unidos. Bem. Os tempos ruins vêm, os tempos bons também vêm. Os tempos ruins vêm e vai. Tempos bons também vêm e vai. Estamos em tempos bons? Não tanto. Tempos difíceis. Então, lembra-se de Deus nas batalhas da sua vida. E também para nós terminarmos, vamos lá no Evangelho de São João, no capítulo 2, versículo de número 7. Está falando daquela festa de Caná da Galileia, quando Jesus foi convidado para aquela festa, mas aconteceu algo aqui que vai nos ensinar. Olha isso aqui. A festa judaica, irmãos, não era uma festa de um dia como nós brasileiros fazemos. E tantos outros países aí fazem festa de casamento um dia só. A festa judeu eram 7 dias de comemoração da festa. Então, irmãos, interromper aquela festividade de 7 dias, para o judeu, irmão, era uma vergonha. Era uma vergonha, irmãos. Está entendendo? E o que mantinha a festa, a alegria da festa, era o vinho, né? Então eles tinham 7 dias de festas, aquela confraternização, os noivos felizes, né? Olha que coisa linda. Era costume judeu. E o que acontece, querido? A Bíblia diz que em determinado momento acontece uma tribulação naquele casamento. Não sei se no segundo, no primeiro, no terceiro, no quinto dia, não sei. A Bíblia diz que em certo momento acontece uma tribulação. Cuidado com certos momentos que pode acontecer uma tribulação de espírito, né? De pensamento, no trabalho, no casamento, na família. Cuidado. Né? Devemos lembrar-nos de Deus em tempos das batalhas da vida, mas em tempos de tribulação também. Olha que exemplo que Jesus deu, de lembrar de Deus num tempo de uma tribulação, porque ele foi convidado. Eu quero ler só o versículo 7, diz assim, ó: disse-lhe Jesus, a sua mãe lhe disse, mulher, ela diz assim, ó, não tem mais vinho. Então diz, mulher, que eu tenho contigo, não é chegada a minha hora. Mas aí logo no versículo de número 7, no 6 ele manda encher as talhas de águas. Ele diz assim no 7, ó: enchei de água essas talhas. Enchei de água as talhas. Mas não é água a necessidade da festa. A situação aqui é tribulação. Imagina o coração dos noivos. Como é que está a noiva do Senhor Jesus na face da terra? Nós somos a noiva. Ele é o noivo. Como é que nós estamos na face da terra? Ele diz que os noivos, que as noivas de Jesus, ele falou para a noiva dele: você é a noiva de Jesus. Você aceitou a ele como Senhor e Salvador. Que nós passaríamos por grande tribulação. O que é uma tribulação? É um tormento. Não é? É uma aflição. Então Jesus se deparou perante uma aflição. Mas o que Jesus faz? O que nós devemos fazer? Lembrarmos de Deus. Em tempo de tribulação, de tormento, de aflição, lembrarmos de Deus. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. Foi para o campo da fé. Foi para o sobrenatural. Foi para a dependência de Deus. Foi para o impossível se tornando possível. Enchei de águas as talhas, mas é vinho, não é água. Mas enche, obedece a palavra. Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Toda obediência é recompensada com bênção. A memória do justo será lembrada com uma bênção. Encheram-na até em cima. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. E o mestre provou aquela água transformada em vinho. E chegou a uma conclusão: ô noivo, vem aqui. O nosso costume é colocar o melhor vinho primeiro. Por que você deixou o melhor para depois e colocou o primeiro o inferior? Porque tudo que o homem faz, tudo que o homem serve, diante de Deus, sempre vai ser inferior. Sempre vai ser inferior.
Nós podemos fazer obras, muitas obras social. Nós podemos fazer obras de evangelização, de visitas, obras de pregar o evangelho. Mas diante de Deus, nós somos pequeneses, somos pequeninos. Todas as nossas obras, comparadas às obras de Deus, é nada. Por isso que nós somos pó, pregamos por misericórdia, vivemos por misericórdia. Então lembra de Deus no momento da sua tribulação, no momento do seu tormento, no momento da sua aflição. Não tem vinho, me traga água. Vai para o sobrenatural. Jesus está aqui, numa situação de tormento. Acabar o vinho nesse momento aqui, acabaria com o caráter, com a índole dos noivos. Fez e não preparou. Fez pela metade. Então, da alegria passaria a vergonha. Então, o que ele diz assim, tiraram a água e levaram o mestre Sala. Aí o mestre viu que a água foi transformada em vinho, não sabendo o mestre Sala. Quando provou, ele falou, mas isso aqui é melhor. Jesus sempre tem o melhor. Quando? Quando nós lembrarmos dele, nas batalhas da vida e nas nossas tribulações. Porque a memória do justo serão lembrados como uma bênção. Os bons são abençoados. E nós estamos em tempo de reconstruir o nosso temor a Deus, a obra de Deus, ao chamado de Deus, a fé em Deus. Reconstruir família, relacionamento, casamento, dialogar. Tem casamento que está sendo destruído por falta de diálogo. Tem que dialogar. Tem filhos que estão perdidos por falta de diálogos. Então nós temos que reconstruir família, fidelidade a Deus, fé a Deus, compromisso com a obra de Deus, reconstrução. Eu vejo esse tempo de reconstrução de Deus para nós, porque é algo, o melhor Deus tem para nós, Ele quer fazer o melhor. Amém, amados? Esta é a palavra que Deus colocou ao coração e eu trouxe para você e que nós venhamos crer, confiar que esse Deus ele é maravilhoso e que ficamos firmes. Vamos lembrar de Deus nas batalhas da vida, vamos lembrar de Deus nas tribulações, nos tormentos, nas aflições, porque Deus nos fará mais que vencedor. Amém? Deus abençoe aí. Mariana, Deus abençoe, dá um joinha aí, diga eu vou lembrar de Deus e vou vencer, vou superar situações. José Camargo, dá um joinha aí. Sabrina Modesto, Deus abençoe. Liliane Fernandes, um abração ao meu amado pastor aí, Valdir, toda a sua casa, família, Vanessa e o Diego, Deus abençoe aí, em nome de Cristo. Diga aí, eu vou lembrar de Deus nas batalhas da minha vida e nas aflições da vida, nas tribulações, em nome de Cristo. Maria Rosa, Deus te abençoe em nome de Cristo. Você é mais que vencedor, você é mais que vencedora em nome de Jesus. Então não temas não. Vamos lembrar de Deus, que Deus vai fazer que a nossa memória seja abençoada. Danilo Valverde, Deus abençoe, em nome de Cristo. A Vera Granada, amém. Eu vou lembrar de Deus e já venci, amém. Esta é a fé, tudo pela nossa fé. Amém, queridos? Vamos orar em nome de Cristo, porque o Senhor é bom. Senhor nosso Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome, que estamos em tua presença, onde nós aprendemos mais uma noite da tua santa e poderosa palavra. Que nós devemos, meu Pai, lembrarmos de ti, porque é um dever nosso como filhos do Senhor. Lembrarmos do Senhor nas batalhas da vida, em tempos da tribulação, dos tormentos, das aflições, que o Senhor disse que viria sobre nós, Pai. Estamos passando em tempos de tribulação. Meu Deus, o Senhor diz na palavra sobre reconstrução, meu Pai. Ó Deus, aquilo que tem que reconstruir em nós, que o Espírito Santo venha nos dar esta graça de nos levarmos a uma reconstrução na fé, no temor, no chamado, na obra, em todas as áreas, Pai, na família, no casamento, no namoro, no noivado, na área profissional, meu Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos reconstruir, meu Pai,
a nossa comunhão com o próximo, com o Senhor, em nome de Jesus. Aquilo que se abalou, meu Pai, faça que nós não venhamos temermos a oposição e reconstruirmos em nome de Jesus. Faça que nós venhamos nos levantarmos como se levantou o teu povo na reconstrução daquele muro, e em 52 dias aquele muro foi edificado, ainda que havia os opositores, meu Pai, mas eles se armaram, Senhor amado, eles trabalharam, meu Pai querido, eles vigiaram, Senhor eterno, e o Senhor foi com eles, meu Pai, e a obra foi terminada. Em nome de Jesus, ajuda-nos, meu Pai, ajuda-nos, meu Deus, a reconstruirmos aquilo que tem que ser reconstruído em nossa intimidade, em nossa comunhão com o Senhor, nossa comunhão com o próximo, em nome de Jesus, meu Pai, para que possamos sermos abençoados, porque a memória do justo é lembrado com bênçãos, meu Pai querido. Os bons são abençoados, meu Pai santo. Então nos abençoe em nome de Jesus. Perdoai os nossos pecados, nossas falhas, Pai, as nossas iniquidades, Deus, pela tua infinita misericórdia, e nos enche da graça, e nos enche da tua glória, do poder, da virtude do Senhor, em nome de Jesus, para nós combatermos os opositores da nossa vida espiritual, para nós vencermos as astutas ciladas de Satanás. Em nome de Jesus eu repreendo Satanás opositor. Pega o teu mal, sai da nossa vida agora, sai da nossa mente agora, do nosso subconsciente. Eu te repreendo, opositores espirituais da maldade, sai agora da nossa vida, em nome de Jesus. Eu os repreendo, eu os amarro, eu os expulso, em nome de Jesus. Pai, lembramos de ti, meu Pai, que tu és o Deus que abençoa o justo, os bons. Abençoa nossa vida, Pai. Oh, meu irmão, minha irmã, peça para Deus te abençoar. Deus, visite agora a tua filha, o teu filho. Eles precisam de uma bênção, Pai. Dai-nos a bênção, Pai. Supla as necessidades, Pai. Venha nos visitar com a bênção do Senhor, Pai. Venha nos ajudar. Rabashurecandaria, massorecandarabalaia. Visite a tua igreja, visite o teu povo, Senhor. Oh, Ramassuriandari, Massuricandareabalai. Lembramos de ti, Pai Santo, querido, eterno, soberano Deus é o Senhor. Invencível, oh Rabashuriandariamalaias. Tu és invencível, Pai. Esteja em nosso favor, esteja por nós. Venha nos socorrer, venha nos confortar. Venha suprir nossa necessidade, Pai Santo. Estende as tuas mãos nas nações, meu Pai, no Brasil. Livra-nos, meu Pai, dessa pandemia, Pai. Dá-nos da graça do Senhor, da misericórdia. Abençoai aqueles que estão na linha de frente, os médicos, os enfermeiros, Pai. Põe tuas mãos, Senhor, faz a obra, Pai. Faça a igreja se reconstruir diante do Senhor, meu Pai. A fé, o temor, meu Pai, o compromisso. Faça, meu Pai, reconstrução na nossa intimidade com o Senhor, em todas as áreas da nossa vida, Pai. Que nós venhamos lutarmos pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, pelas nossas casas. Que nós venhamos lutarmos em nome de Cristo, para a honra e a glória do Senhor, Pai. Todos unidos na fé, venceremos unidos. Uma corda de 3 dobras é muito mais difícil quebrá-la, Pai. Que sejamos unidos como corda de 3 dobras, Pai. Deus, muito obrigado. Deus abençoe em nome de Cristo. Todos aqueles que têm me pedido orações, e eu tenho orado, Pai, pela via do WhatsApp, Facebook, nos cadernos da oração da igreja, eu tenho orado. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Todos esses que estão ouvindo essa live, aqueles que vão ver por compartilhamento, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Eu os coloco todos eles em tuas mãos, abençoados, em nome do teu Filho Jesus. E sempre lembraremos de ti, nas batalhas da vida e nas tribulações, porque o Senhor é conosco, em nome de Jesus. E amém. Amém, queridos? Diga graças a Deus. Diga, ó, já deu tudo certo na minha vida, em nome de Jesus, ó. Ó que beleza, ó. Escute isso aí, ó. Vai dar tudo certo pela nossa fé. Ó. Se a gente colocar a nossa fé. Ó que beleza. Vai dar tudo certo. Vai dar certo, queridos. Os bons são abençoados.
Oh, glória, dá o seu ok aí, diga, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vou lembrar de Deus todos os tempos da minha vida, diz José Camargo aí, ó. Irmã Vera, graças. Oh, glória. Danilo, já deu tudo certo e vai dar mesmo, já deu. Vamos vencer as tribulações, as batalhas da vida, lembrando de Deus, sempre. Ó, vai dar tudo certo, eu creio. Vamos viver essa fé. Ó, sei que a vida não é. Há tempos difíceis. Olha isso aí, ó. Olha o Clodoaldo Gouveia. Ó, que beleza. Colocar essa fé em ação. O que vai acontecer? Ó. Amém. Vai dar tudo certo. Vamos crer, vamos lembrar de Deus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Ó, sexta-feira, 21 horas. Semana que vem, 8 horas, tá bom? E domingo eu estou gravando às 10 horas da manhã, lá na igreja. E sexta-feira estarei na igreja às 8 e às 7 da noite. Domingo às 8 e às 7 da noite também. Amém, queridos? Ó, Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Vamos lembrar de Deus nas batalhas da vida. Vamos lembrar de Deus nas tribulações, que Deus vai nos abençoar. A memória do justo será lembrada com bênção. Amém? Deus abençoe. Um bom final de quarta-feira. Uma boa quinta-feira. E sexta-feira de volta na live. Em nome de Cristo. Em Cristo com amor, eu e a minha casa desejamos a todos bênção sem medida. Profetizamos que vai dar tudo certo em nome de Cristo. Forte abraço, Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Vai dar tudo certo. Ô glória. Forte abraço e até amanhã. Deus abençoe.